Maria de Lourdes, Roster Tames, nascida em Jansen, né? Tenho 75 anos, mas na comunidade, no trabalho, todos os lugares, todos só me conhecem pelo apelido que é Muxi. E por que Muxi? Nem eu sei, porque é desde pequenininha, desde que me lembro que sou gente, tem esse apelido. Como é que era o Belchior que você conheceu? Era um lugar muito tranquilo e sempre muito abençoado, né, o Belchior. Tinha poucos moradores, todo mundo se conhecia. Alguém matava um porco, era dividido entre os vizinhos, né? Era a mãe, a dona Lúcia, as minhas tias. Sempre se trocavam, né? Se alguém fazia alguma coisa gostosa também se dividia. Era assim, uma vida muito pacata e muito abençoada. Morríamos de medo quando vinha a patrola. A gente corria para se esconder. Não estava acostumado, né? Não estava acostumado. E a gente, na época, a gente não tinha acesso nem a rádio, nem televisão, né? Nada. Nem jornal, nem revista, nada. Então a gente era só em casa, conversava com os pais, com os amiguinhos, né? Então quando vinha uma coisa um pouco diferente, a gente quase morria de medo, né? O pai tinha um rádio, mas ele só de noite e só ele que podia ligar, né? A gente não podia mexer. Sim, ouvir programas caipiras, essas coisas assim, né? Mudou bastante, mudou muito, muito, muito. Não tem nem comparação mais daquele tempo, né? As casas ficavam mais afastadas. Mais afastadas, só se via aquela fumacinha das chaminés, do fogão a lenha, né? Agora nada disso mais se vê, né? Agora Belchior já está na modernidade também, né? Já está bem mais avançado tudo aqui. O Bio veio em 88, em outubro, e em fevereiro de 89 eu comecei na prefeitura. Já como enfermeira? Não, eu comecei porque eu não tinha curso. Na época o seu Daniel Spengler veio aqui em casa falar comigo para que eu fosse trabalhar. Eu não queria, porque eu achava que eu não tinha capacidade na época para trabalhar nesse serviço ali na unidade de saúde. Eu hesitei muito, né? Mas aí, quando ele falou no quanto eu ia ganhar, aí eu me entusiasmei, né? Porque trabalhando de diarista, dando aulas de educação religiosa ali no colégio, eu ganhava, juntando tudo, me dava 60. E eu ia ganhar 160. Ligar muito a mais. Muito a mais. No começo foi um baque, assim, foi difícil para mim, porque imagina você trabalhando só aqui no Belchior e de diarista, de repente você entrar dentro de uma unidade de saúde e só tinha eu ali, né? O médico e o dentista vinham, mas logo iam embora. E quem ficava ali na unidade era eu, né? Nessa época já ficava do lado da creche? Ficava no lado da creche. Ficava, quando eu comecei a trabalhar em 89, ficava ali no lado da creche. Eu permaneci por 23 anos aqui no Belchior, né? Eu fiz o curso, mas eu fiz o intensivo. Depois fiz o magistério também quando estava trabalhando, né? E depois, no ano que eu me aposentei, eu terminei eu fiz o auxiliar de enfermagem no ano que eu aposentei. Eu ganhei o diploma de técnica de enfermagem, né? Aí eu fiz o concurso de novo como técnica, né? Depois de trabalhar mais de 20 anos aqui no Belchior, a Aí, senhora foi para o posto do de saúde do centro. Trabalhar na odontologia daí. E aí depois foi para a Policlínica. Quando iniciou o programa, o CEL em Gaspar, né? Porque quando iniciou o CEL, eu fui convidada para trabalhar lá. Também no começo assim foi meio difícil, né? Porque sair daqui todo dia para lá, que era de bicicleta 2 minutos, né? A gente lembra de você andando de bicicleta, voltando do postinho para casa, vice-versa. Bom, e mesmo aposentada, você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Energia, vontade? Ai, olha, para mim o trabalho eu acho que é assim algo, depois de Deus e da família, o trabalho é algo que eu acho que dignifica qualquer pessoa, né? E eu amo trabalhar e para mim não tem escolha. Eu gosto de varrer a rua, gosto de capinar, gosto de plantar, amei trabalhar na odontologia. E agora estou feliz que eu estou trabalhando aqui na Maiara também com o Dr. Marcelo, né? É muito bom e depois eu revejo também pessoas que eu conheci pequenininha assim. Nesses mais de 30 anos, né, como servidor, mais de 30 anos trabalhando com saúde, você conheceu, como colocou, muitas pessoas, acabou fazendo amizade. Sim. O que mais te marcou nessa fase trabalhando na saúde?
Olha, o que mais me marcou é assim, eu poder dar muito de mim para as pessoas que precisavam, né? Aqui no Belchor, na época, quando tinha uma pessoa que tinha problema de pressão alta, coisa na época, eu podia ir nas casas, eu pegava a minha bicicleta e o meu aparelho de pressão, ia na casa da pessoa verificar, a pessoa se sentia mal, eles me chamavam. E eu podia ir, eu tinha autorização, né? E aquilo me fez muito bem, muito bem. Tem pessoas assim que me marcaram muito nessa época. E quando fui trabalhar em Gaspar, eu continuei ajudando as pessoas aqui, porque eu trazia remédio e os papéis, quando tinha que buscar algum documento, alguma coisa, eu trazia para todo mundo, né? Lá na minha garagem tem uns preguinhos lá com as vassouras para as sacolas não caírem, né? Então, isso que mais me marcou trabalhar na saúde é que eu pude ajudar muitas pessoas. Teve uma vez uma cirurgia, aí a pessoa estava com muito medo. Aí eu entrei e comecei a conversar, daí disse, doutor Otávio, para o outro ajudante, deixa a murcha ali. Eu fiquei conversando quase 1 hora. Pois depois ele fez a cirurgia, ele sempre disse, se não fosse a murcha, eu não teria feito. Porque a pressão estava alta. E daí eu conversei. E assim, cada vez que eu ia ajudar o dentista, que ele sabia que a pessoa estava meio, ele dizia, murcha, vai lá, verifica a pressão e conversa um pouquinho para ver se a pessoa se acalma, né? Isso faz diferença. Agora, se você entra no lugar, só bom dia, você entra, ninguém te dá um sorriso, ninguém fala nada, é mais difícil, né? E trabalhar com a comunidade, né? Porque, querendo ou não, você nasceu, cresceu no Belchor e trabalhou mais de 20 anos aqui. Sim. O pessoal, querendo ou não, tinha uma afinidade, conhecia, sabia Sim. quem era a família. Era difícil? Não, assim, quando eu vejo os colegas meus falarem, ninguém gosta. É difícil alguém gostar de trabalhar na comunidade. Eu sempre ficava quieta quando eu ouvia eles falarem, porque eu amei trabalhar na minha comunidade. Porque é bom quando você conhece a pessoa, você sabe onde mora, você sabe como a vida que ela tem, né? Às vezes tem pessoas que você tem que lidar de jeito diferente, né? Você tem que ter empatia, você tem que saber, porque você não pode tratar todos, porque tem pessoa que tem dificuldade, né? Na época o pessoal vinha só a pé, porque aqui não tem ônibus, não tem... Então eu fazia 1000 ginásticas para conseguir atender as pessoas, porque daí às vezes o médico queria que tivesse todo mundo ali quando ele chegava. Mas às vezes a pessoa não conseguia chegar e eu tinha que fazer uma ginástica danada para falar com ele, não. A pessoa chegou depois, mas mora longe, não tem com quem vir, né? Então tinha bastante dificuldade nesse sentido, mas quanto à comunidade, eu não lembro assim de ter tido alguma coisa com alguém em todos esses anos que eu trabalhei. Assim, uma tristeza muito grande quando perdi meu filho, né? Que foi muito difícil para mim. Na época, as pessoas que trabalhavam comigo, muito. O doutor Adir trabalhava como dentista comigo, né? Meu Deus, eles eram muito colegas e estavam assim, me apoiavam muito, até no cemitério, porque na hora do meio-dia eu almoçava ligeiro no cemitério. Quantas vezes o doutor Adir e um outro, o Rildo, não sei se tu lembra do Rildo, era um técnico que trabalhava ali, os dois iam comigo lá no cemitério. Para te fazer companhia, deixar desamparada. E assim toda a equipe, a Sinara também, a Mariazinha, todos que trabalhavam ali me davam muito, mas os dois faziam questão de ir junto comigo. Como é que é a sua relação com a fé, com a igreja? Olha, é muito profunda, como eu te digo, porque eu falo sempre que a fé é a maior riqueza que a gente pode ter, é a fé. Porque se você tem fé, você vence a falta de dinheiro, você vence a doença, você vence qualquer coisa. E se você não tem fé, você pode ter tudo na vida e nada te satisfaz. Então a minha relação com a fé sempre foi muito grande, muito intensa. Porque o nosso pai, ele era muito apegado à fé também. Todo dia a gente rezava o terço, rezava antes de comer. E depois que éramos mocinhas, que íamos no baile, antes de ir no baile, a gente rezava o terço. Depois ia todo mundo para o baile a pé, porque não tinha carro, né? Então a fé e a religião andaram sempre de mãos dadas comigo. E de uma certa forma você conseguiu também trazer isso para os seus pacientes, não? Sim, porque a gente tem que catequizar onde a gente está, né? Então, à medida que eu podia, eu sempre
não vou dizer catequizar como católico, como coisa assim, mas catequizar numa forma de nos respeitarmos, de colocar Deus acima de tudo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe perdoar, não sabe também pedir perdão, não sabe perdoar e nem também ser perdoada às vezes também, né? Qual seria um conselho que você daria a uma pessoa que está iniciando ou aquele profissional que já está há tempo na área, mas que está desmotivado? Olha, se a pessoa prestar assim, bem atenção ao coração dela e ao trabalho maravilhoso que é trabalhar na saúde, ela vai começar a prestar mais atenção no paciente e vai ver também a necessidade de cada um. Tem aquela pessoa que você cumprimenta, manda entrar e coisa está tudo bem, mas tem aquele outro que já precisa ser tratado um pouquinho diferente, para que as pessoas tenham paciência e sabedoria. Porque se elas tiverem paciência, elas vão ser sábias e vão entender o jeito de cada um e vão também, vai ser bom para o paciente, mas vai ser muito mais gratificante para elas, a hora que elas encontrarem essa chave. Olhando para trás, tudo valeu a pena? Vida profissional, especialmente? Valeu. Faria tudo de novo? Aceitaria o convite? Aceitaria de novo, sim, com muita alegria, com muita alegria. Olha, olhando para trás assim, eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer. Primeiro a Deus, a minha família, né? Meus filhos, um esposo que já não está mais aqui, um filho que não está, mas o Gelásio que hoje vive comigo, né? A Patrícia, a Dulce, o Clóvis, meus netos, meus 5 netos, e depois toda a comunidade, porque eu amo a minha comunidade de paixão. Quando lá na Policlínica chegava às vezes alguém lá, dentista, mas para mim, para o Belchor, a doutora Luciana me chamava, vamos vem falar um pouquinho do Belchor. Eu dizia, mas eu sou suspeita, porque eu digo que Belchor é o melhor lugar do mundo para se viver, mas eu nasci e me criei lá, então eu sou suspeita para falar. Mas eu amo a minha comunidade, amo as pessoas com as quais eu trabalhei, não tem uma que eu possa dizer assim, essa eu amo e guardo eles. Eu levo assim, eu acho que eu deixei um pouquinho de mim para cada um, mas levo muito mais de cada um deles no meu coração, por toda a minha vida. Que tudo na minha vida eu sei que foi um presente de Deus, ao qual eu agradeço. Nele sempre depositei minha esperança, e esse Deus tão grandioso é o porto seguro da minha vida e da vida da sua e de todos nós, né? Se nele confiamos, nós seremos pessoas sábias e felizes, mesmo em meio aos desafios e sofrimentos da vida. E se me perguntarem qual foi o momento que mais agradeço a Deus, eu digo sempre, foram os momentos difíceis, os momentos que Ele me carregou no colo, mas foram os momentos que mais me fizeram crescer como ser humano. E tudo na vida é uma questão de tempo. Eu aprendi, durante toda essa minha trajetória, que por mais difícil que seja, um dia a dor passa. A saudade também acalma. O perdão ensina, a paciência, a sabedoria e a fé são caminhos que nos levam ao amor e à santidade. E no fim da nossa caminhada, eles nos entregam nos braços de Deus e espera com muito amor por cada um de nós.